Hoje aqui temos o comandante da Guarda Municipal de São José, comandante Diego Molina. Bom dia, Diego. Bom dia, Maicon. Bom dia a todos aqui da bancada e a todos os ouvintes. Vamos fazer um excelente programa. Obrigado pela oportunidade. Também temos o nosso amigo aí, nosso líder comunitário, o Gabriel. Como é que está, Gabriel? Bom dia, tudo certo com vocês? Prazer em estar aqui na bancada, dividindo ao lado de Diego Molina, um cara que entende muito de segurança pública aqui na nossa cidade de São José. E ao lado do grande amigo Maicon Combat, o cara da segurança e do trânsito. É isso aí, o cara do trânsito É o e contrário. da segurança. Boa, boa, gente. Deixa eu só fazer agora, dar uma pausa aqui, só pra gente falar um pouquinho aqui, uma atenção aí aos motoristas, estudantes, você que trabalha no computador o dia inteiro. Tem uma notícia importantíssima para você, que a gente recebe aqui diariamente o Jordi, optometrista. É isso mesmo, Jordi? Papo legal, a gente tem falado bastante aí sobre trânsito. Essa semana, o dia de ontem foi... Eu fiquei espantado. Trancou tudo num horário. Pô, mas não era pra estar trancada a via expressa nesse horário entrando na ilha. Aí tinha esse acidente, aí eu passei por ele. Não, eu vou te contar que a gente está numa situação, e hoje a gente está aqui, né, com o comandante Molina, que provavelmente passa por essas situações diárias. A gente fala, né, que eu vou usar uma palavra aqui, mas é só porque foi a primeira que veio na minha mente. Ainda bem que os acidentes têm sido leves aqui dentro da nossa região, mas leve ainda causa um baita transtorno aí para nossa região, e a Guarda Municipal acaba aí tendo um pouco mais de proximidade com isso. E como tem sido aí o nosso comandante Molina, como tem sido essa questão de trânsito aqui em São José? Quais são os pontos mais críticos? O que você tem para falar para a gente? Bom dia novamente. Só para a gente ver como que a bruxa estava solta ontem, até a nossa viatura da Guarda Municipal sofreu um sinistro. Ali na Via Expressa, né? Um veículo bateu na traseira dela, apenas danos materiais. Horário ali das 8 horas da noite, causa já mais fila e, consequentemente, né, o impacto disso reflete não só na Via Expressa, porque todo o fluxo acaba fluindo para dentro dos bairros e até mesmo chegando até o fluxo maior em Florianópolis, né? Então é algo que acontece pontualmente em determinada localidade, porém o reflexo a gente vê em toda a grande Florianópolis. E o nosso desafio diário é justamente isso: quando a gente identifica algum ponto de lentidão sendo causado por uma obra ou por um acidente de trânsito, para onde que esse fluxo vai? E muitas vezes vai para dentro dos bairros. Então os bairros, eles não têm as ruas planejadas para receber todo esse fluxo, receber veículos grandes, sejam caminhões, ônibus, articulados, e a gente tem que tornar essa mobilidade mais atraente para quem estiver trafegando no local. Então o nosso desafio também é diário. A gente acompanha tanto os noticiários do que está sendo informado sobre o trânsito local, e através das informações a gente toma decisões para sim levar a pessoa com segurança do seu trabalho para sua casa ou vice-versa. A gente teve agora aí, recente, está tendo, né? Está passando por uma alteração no trânsito aqui na Presidente Kennedy, e aí até ontem eu ia passar lá para ver essa informação. Foi liberado 2 pistas já? Perfeito. Essa obra tinha um planejamento, né? Na verdade a obra começou muito antes do fechamento da Presidente Kennedy. A obra, para nós, né, que trabalhamos com segurança viária, ela começa semanas antes, com todo o planejamento, toda a divulgação que vai ser feito dessa obra. E, de certa forma, eu percebi, principalmente pelas redes sociais, uma preocupação intensa das pessoas sobre o fluxo que teria ali do local, né? O impacto que teria. A gente sabe que o local, em determinado horário do dia, já tem uma demanda de veículos, e, de certo ponto, isso foi bom, porque a preocupação das pessoas gerou engajamento, e esse engajamento foi transformado em informação. Então quem conseguia desviar por outras vias já estava preparado, e a gente também, né, junto com a Secretaria de Segurança, né, toda a equipe ali da Secretaria de Segurança de São José, propôs caminhos alternativos para as pessoas, né? Não é tão simples propor caminhos alternativos, porque a gente tem que ver a viabilidade que aquela rua tem. Então foi feito mudanças tanto de sinalização em determinados locais, tempo semafórico foi muito importante, e a gente estava trabalhando diretamente na ação para que, se a gente percebesse uma determinada necessidade, agir de forma momentânea, agir de forma pontual naquele local. Um dos locais que mais deu impacto foi ali no acesso da beira-mar de São José para a Presidente Kennedy, porque daí o acesso do ônibus estava sendo por ali, e a gente teve que, de forma rápida, mudar o tempo semafórico, e daí sim o trânsito fluiu naturalmente.
Não, bacana. É o que a gente fala assim, né? A gente às vezes pensa, foi só lá e fizeram uma obra. Não, existe todo um estudo para ver o impacto disso. Tanto é que enquanto uma semana antes a gente estava falando aqui na rádio, né? Você que vai passar por essa região, final de semana está mais tranquilo, transite por ali para você saber certinho quais são os pontos, onde você pode ir, onde você pode virar, quais são as suas opções para utilizar. Mas é só uma questão, foi liberado 2 faixas já? Isso, 2 faixas, a faixa 1 e faixa 2, né, da esquerda e a faixa central, elas já estão liberadas. A informação que a gente recebeu é que pelo final de semana provavelmente vai ser liberada a 3ª faixa e daí o trânsito começa a fluir de forma normal dentro da Avenida Presidente Kennedy. Tem-se a proposta agora da Prefeitura em fazer um estudo dessa 3ª faixa, ela virar via exclusiva para ônibus nos horários de pico. Não vai ser durante todo o dia, né? Vai ser um momento de estudo. Então a gente tem um setor de engenharia dentro da Secretaria de Segurança, né? E também com a participação da Guarda Municipal, todo o envolvimento que a gente tem com o trânsito, a gente vai aferir se essa medida vai assim auxiliar a mobilidade naquela região. Não, bacana. A gente, inclusive, doutor, a gente teve aqui algumas... O próprio Mike Combat trouxe aqui um professor Lino, vou falar Molina, o professor Lino, esteve aqui e ele falou nessa questão, e outros convidados também falaram da questão dessa faixa exclusiva para ônibus, ela ajudar muito na questão do trânsito. E aí a gente fica feliz por São José estar dando essa iniciativa, fazendo esse momento de testes aí para a gente ver como vai funcionar, porque realmente a Presidente Kennedy já é um caos. O nosso medo, doutor Molina, era o seguinte: era esse fechamento aqui da Presidente Kennedy e aconteceu algum acidente na 101. Porque quando acontece o acidente, tem essa fuga, né? As pessoas vão para dentro dos bairros. E como aqui dentro de Campinas Cobrasol já é um gargalo bem forte de trânsito, isso atrapalharia mais ainda. Mas aí, ainda bem que, né, os meios de comunicação foram colocando as informações aí, foram agilizando, né, o contato, as pessoas foram compartilhando, e eu até não vi tanto impacto. A gente encontra filas em outros lugares, ok? Mas é devido a uma obra. Isso é o esperado, e aí a gente sabe que teve todo esse estudo. E só uma pergunta ainda com relação a essa obra: esse contorno que vai ter ali, na sua visão, né, que acompanha o trânsito de perto todos os dias, acho que vai melhorar essa questão do fluxo de trânsito ali? Referente aos ônibus? Referente ao contorno que vai ter, ali em frente ao Kennedy Towers, ali você vai poder fazer o contorno para entrar para Beira-Mar de São José de novo, né? Porque antes o carro tinha até lá embaixo, aquele gargalo todo no semáforo ali em frente ao Imperatriz, agora vai ter esse retorno um pouco antes. Isso vai impactar? Sim, eu acho que vai facilitar bastante, né? Eu acho que diminui o fluxo naquele trecho, que é o trecho que mais concentra veículos, que é bem desse ponto até ali o Imperatriz. Então, quem tiver a necessidade de fazer o retorno anteriormente, não vai precisar chegar até a Avenida Lédio Martins. Fazendo esse retorno antes, com certeza vai facilitar. E também, né, a gente não sabe ainda como vai ser o sentido ali da via. Se tiver um acesso da Beira-Mar de São José para a Presidente Kennedy por essa mesma via, vai facilitar também de ambos os lados daí, né? A gente não tem essa informação ainda qual vai ser o sentido dessa via. Não, perfeito. Gente, a gente está finalizando agora o primeiro bloco. O líder comunitário Gabriel e o Michael Combat, o cara do trânsito e da segurança, que está com a gente aqui hoje pela manhã. Então, um bate-papo bacana, a gente falando sobre trânsito, sobre mobilidade, que é um assunto que realmente movimenta, né, a nossa região, e a gente tem passado aí por alguns transtornos. Mas aí a gente até comentou agora aqui no intervalo, falando do vereador Alexandre Cidade. É isso, né? Isso. Falando do Alexandre Cidade, que, né, do posicionamento, a gente tem às vezes aquela posição de reclamar. Essa obra da Presidente Kennedy, no começo uma reclamação, daqui a pouco deu uma abafada, porque a gente precisa também ver o lado bom das coisas, né? Quando a gente pede chuva, a gente tem que suportar um pouquinho do barro também, porque a gente sabe que a situação vai melhorar, e aí a gente está aqui sempre batendo papo, esclarecendo algumas informações para o nosso ouvinte, para você que está ligadinho com a gente aqui todos os dias, né, consumindo da nossa informação. A gente procura atualizar você sempre dessas informações de trânsito e mobilidade, para que a gente possa ter aí dias cada vez melhores. E aí, ano de eleição, eu também peço para que você seja consciente no seu voto. A gente está aí às vésperas, ainda tem a Copa do Mundo, começa aí, o Brasil joga sábado, então aí o povo vai dar meio que uma desligada das coisas, mas a gente não pode, a gente precisa ficar ainda conectado aqui com a nossa situação, o nosso país, o nosso
estado, nosso município, nossa rua, a gente precisa cuidar disso. Mas vamos lá, quero só voltar a um assunto aqui que a gente estava falando no primeiro bloco, ao comandante Molina. O senhor estava falando ali com relação ao corredor dos ônibus, né? Tem previsão para iniciar esse teste? A gente está aguardando a liberação da terceira faixa, e a partir da terceira faixa vai entrar a parte de sinalização, né? Precisa ter uma sinalização, parte de placas também acaba sendo importante para quem chegar ali no local saber que aquela via é exclusiva, que aquela faixa é exclusiva para ônibus. Né? A gente está definindo ainda o horário, está fazendo um estudo sobre o horário que mais demanda, tanto dos ônibus, porque a gente tem que tomar cuidado também que em determinados momentos, pedestres transitam muito ali. Então não adianta também a gente deixar um corredor exclusivo de ônibus sem segurança, porque o pedestre vai ficar atravessando também a Presidente Kennedy. Então tudo isso impacta na questão da mobilidade. Mas o mais importante acaba sendo a participação das pessoas, principalmente dos automóveis, em respeitar esse horário e essa faixa exclusiva de ônibus. Nada vai adiantar se a gente não tiver a participação das pessoas que transitam pelo local, respeitando o horário e a faixa exclusiva para o ônibus. Aí vem a questão da educação, né, Mike? Que a gente sempre fala. Acontecem os acidentes por quê? Educação. A questão da educação, colaboração ou a falta de colaboração. Se as pessoas tiverem um pouquinho mais de colaboração, o trânsito flui melhor, vai fazer menos fila, vai ter menos acidente. E é só, a pessoa está precisando trocar de faixa, ajuda ela um pouquinho. A pessoa está precisando fazer uma conversão, segura, ela não precisa nem frear, só não acelerar, a pessoa consegue fazer ali a conversão tranquilamente. Não é, a gente passa por a questão de educação em tudo. Né? Eu acho, às vezes, o próprio pedestre, né, que acha que a faixa de pedestre é uma proteção para ele, que ele vai chegar, atravessar. Né? Esses dias eu passei por isso, um casal estava caminhando, né, o sinal estava aberto e eu estava indo devagar porque o trânsito estava devagar, eu estava indo devagar e aí o casal caminhando e de mão dada, sem olhar para lá, foram atravessar. E aí o cara ficou bravo, ele ainda gritou, falou, eu tô na faixa. Daí eu falei, o sinal tá aberto. Então assim, o sinal aberto, só que assim, a faixa é como se fosse uma proteção. E às vezes as pessoas não entendem essa questão de educação no trânsito, né? É que a gente avalia muitas vezes o trânsito só como sendo os veículos, né? A gente não dá, às vezes, aquela importância para o pedestre, mas na verdade o trânsito ele é formado pelos pedestres, pelos motoristas, pelos ciclistas que fazem parte também do trânsito. Então, tudo isso num ecossistema tem que trabalhar em harmonia. Quando não há essa harmonia, como o Michael falou, acaba acontecendo o sinistro de trânsito. E quem é mais prejudicado normalmente? O pedestre, o motociclista, que acaba muitas vezes tendo danos mais graves, mais sérios, e todo o transtorno que causa ali naquele local. Não, agora imagina só, tá aqui o Gabriel. Gabriel, pode fazer o seu comentário também. O Gabriel tá aqui, o Gabriel é nosso convidado especial. Eu tava vendo agora essa questão aí, quando eu estou no trânsito, né? A gente vê que o maior engole o menor. E realmente isso aí acontece muito, o sinal está aberto e as pessoas... Parece uma barreira de proteção, assim, parece que eles estão com uma lei embaixo do braço passando na faixa de pedestre. E é muito pelo contrário, né? Quando está aberto a gente tem que acabar respeitando ali, né? Eu falo com a minha esposa, às vezes quando a gente está caminhando, que assim, quem é motorista, quando você está caminhando, seja lá numa escada rolante, na calçada, você sempre parte para o lado direito que você está caminhando, né? E as pessoas do lado esquerdo. Quando você está voltando, e aí tem pessoas que andam de qualquer forma. Só que não é que tem que ser um robô para isso. Mas às vezes a própria educação do trânsito, quando você já tem, você aplica ela em quase tudo na sua vida também. Então a educação no trânsito acaba sendo mais social do que só o trânsito. Às vezes a gente fala das coisas que é só o trânsito, é algo isolado. Não, ele passa por toda a questão da educação. Tem até vídeos, né, que mostram o pessoal caminhando, andando na rua no Japão. O pessoal fica mais à direita, aí o pessoal mais rápido vai pela esquerda, ou seja, a mesma organização que tem no trânsito, as pessoas têm para caminhar, tem num shopping, tem numa escada rolante. Então é algo que a gente precisa absorver, aprender com os países mais desenvolvidos e praticar de fato em todas as situações. É que eu falo, não precisa ter, nem na Noruega, que eu conto aquela história, né? Perguntaram para um policial da Noruega que estava no Brasil, como é que é a educação do trânsito lá na Noruega? Aí o policial, educação para o trânsito? O que é isso? A gente não sabe. Lá tem educação, todo mundo sabe o que tem que fazer e ponto final. É o que eu falo. A gente tem que subir o nosso nível de educação em todos os sentidos. E aí vai acabar refletindo num trânsito melhor.
A gente trabalha muito, né, e acompanha também muito o trabalho da PRF sobre a educação para o trânsito, né, focado em crianças e adolescentes, que futuramente vão ser nossos motoristas e vai ter um impacto a médio e a longo prazo essa educação. E a gente observa que muitas vezes um agente de trânsito solicitando para um pai, para um motorista, utilizar o cinto de segurança tem um certo impacto. Mas quando o filho dele entra no carro e pede para o pai sair do celular, usar o cinto de segurança, dirigir sem ter consumido bebida alcoólica, essa cobrança ela tem um fator muito maior. Então a nossa educação para o trânsito, quando a gente faz em escolas, né, a gente teve recentemente o Maio Amarelo, que a gente fez diversas campanhas em prol da segurança viária, ela surte efeito para as crianças, mas nosso maior legado é que essa educação chega nas casas das pessoas, através das crianças solicitando aos pais essa atenção maior no trânsito. Eu inclusive compartilhei aqui esses dias, né, o meu filho, ele me chamou até pelo nome para me chamar a atenção, né, dele. João Paulo, cadê o cinto? Entendeu? Então assim, aí você já dá aquele toque, porque às vezes você está na corrida do dia a dia e você não, mesmo tendo o hábito, você acaba deixando passar algumas coisas e isso assim, é prejudicial para nós, né? Quando você vê a gente ser multado, né, alguma coisa, é algo que eu estou cometendo infração. Então o Michael comentou aqui um dia, eu achei muito bacana o assunto da indústria da multa. O pessoal fala, mas os órgãos de segurança, né, PRF, PM, municipal, participam da indústria da multa. Bom, se a indústria tem que ter um insumo, uma matéria-prima. A matéria-prima é a infração que o cidadão comete. Então, essa é a metáfora, né? Se tem indústria, tem matéria-prima. E é a inflação que todo o pessoal comete na rua. Alguém está alimentando isso aí. Essa indústria está rica porque tem alguém alimentando. Então, essa questão da educação, né? E, voltando só um pouquinho, a gente estava falando do maior acaba, né, absorvendo o menor. É claro que vai ter um impacto muito maior com relação a isso. A gente tem dois pontos, né? Uma é que isso envolve a questão da saúde pública. Que aí a gente teve um convidado aqui que nos falou, né, olha, quanto é que vocês acham que gasta um acidentado no hospital? E aí, meu Deus, eu chutei um valor muito baixo. Eu chutei 5, outro chutou 20, ele falou, não, é 100 mil reais. 100 mil reais para um acidentado que está ali. Então, assim, imagina só, como a gente fala sempre, né? Tudo que a gente faz tem um impacto em todas as áreas. Impacta a economia, saúde, né, o trânsito, e envolve muita gente quando acontece algo desse tipo. E aí é a nossa falta de visão de coletividade que acaba trazendo esse tipo de transtorno, né? Muitas vezes é um trabalhador que depende daquele veículo ou daquela mobilidade e que muitas vezes vai ser impactado, uma família toda vai ser impactada por um sinistro de trânsito causado nem sempre por ele, mas vai ter reflexos no financeiro da família e, consequentemente, na toda a organização familiar daquelas pessoas. Então, além de todos os problemas, como você elencou, né, problema de saúde pública, problema de segurança, vai ter esse problema que vai estar impactando as famílias também diretamente. Eu tenho uma pergunta ao Michael e ao comandante Molina. Esses dias eu tenho uns conhecidos que trabalham numa loja que vende carro, bem conhecida aqui na região, e essa loja lançou um carro que ali na parte, sabe onde fica o porta-luva dos carros, em cima, ele tem uma telinha que dá para jogar videogame. Já vem com o suporte, tudo, já até com o software de videogame, inclusive com controles, o carro já vende assim, né? E inclusive depois eu mando o vídeo para vocês ali. Eu queria ver como funciona isso numa possível abordagem da própria guarda, da própria Polícia Rodoviária Federal. Não digo que o motorista vai estar jogando, porque, né? Mas o carona, e isso aí eu acabo vendo assim, o lançamento do carro, eu vi que isso aí pode acabar causando um certo desvio. Tu tá viajando, o teu parceiro ali do lado tá jogando videogame e tu ali dirigindo, né? Hoje em dia os carros só falta falar, agora tu até jogando, né? Só voar, né? Dizem que de Volta pro Futuro falava que nos anos 2000 ia ter carro voando, né? Até agora não vi. Tá perto. Tá perto. E queria ver com vocês qual que é a legislação, enfim, por que eu acho errado lançarem carro assim, porque acaba dispersando Distração, né? Isso, distração. Hoje os multimídias, né, ali já são uma certa distração, né? Imagina um videogame do teu lado ali.
A gente tem que ver só se esse carro, né, boa parte dos carros, ele vem com um certo bloqueio quando o carro está em movimento, né? Então teria que ver se tem essa funcionalidade. É claro que hoje todo o sistema que é criado, ele é facilmente desbloqueado. Então, ao mesmo tempo que que o meu carro ele não permite eu ver vídeo na minha tela, na minha tela, se eu for num local e conseguir desbloquear, os vídeos vão começar a passar ali, né? Então é um cuidado que a gente tem que ter a partir de agora, porque não adianta a gente permitir o carona, por exemplo, tá entretido ali com o jogo, sendo que o motorista vai estar de olho, muitas vezes um pai vendo o que o filho está fazendo e vai passar por um momento de distração, né? E tem uma previsão, né? Tem um enquadramento que é dirigir sem as devidas atenções, que daí nesse caso acho que caberia, por exemplo, esse tipo de infração, dependendo, claro, da análise do cenário que está sendo feito ali no local. O exemplo que eu uso é do meu carro, eu tenho um HB20 e eu fui fazer um teste, porque eu tinha colocado vídeo ali no multimídia. Eu mal coloquei o pé no acelerador, ele já desliga, morreu. E aí eu conheço gente que tem o mesmo carro que o meu, o mesmo multimídia, só que se tu for lá nas configurações, tu mesmo pode acabar desabilitando essa funcionalidade, né? Então, tipo, é uma coisa que eu mesmo próprio posso botar um vídeo ali, né? Perfeito, é um problema que daqui a pouco a gente tem que estar correndo atrás das soluções que estão sendo feitas. Provavelmente é uma solução para deixar a pessoa mais à vontade numa longa viagem, mas isso também vai causar um risco, vai causar um dano, e as forças de segurança estão para pensar a forma de diminuir esse risco. E da PRF dá até medo. Da PRF eu desligo até um carro quando eu vejo ela. Mas é tranquilo, se é um jogo, uma atividade que vai ser só para o passageiro, imagina que o condutor, ele conversa com as pessoas do carro, né? Então, se a pessoa está ali jogando o jogo, vai do condutor não ter acesso, não pode ter uma tela um controlezinho do volante ali. Também não vai colocar um jogo de corrida, né? Aí tipo, acelera o carro. Pior que o software só permite jogo de corrida. Aí é complicado. Mas o que acontece? Provavelmente tem esse bloqueio. E uma vez comprei um carro que tinha uma tela touch ali, e era uma moça que me vendeu, ela, mas tá desbloqueado. O que significa isso? Não, dá para tu ver filme, não sei o que, quando tu estiver dirigindo. Eu não faço isso. Fiquei anos com o carro, nunca liguei ele enquanto estava no trânsito, mas eu ouvia a rádio. Né? E... A 95.8. Ainda não via. Naquela época eu não via. Agora sim. Uma outra pergunta, desculpa te cortar, Maicon, que eu tenho dúvida também sobre a questão de som nos carros. Eu já vi gente falando que se tu tá com o som muito alto, no último volume, e ser pego, causa multa. Como funciona, assim, varia de carro para carro? Depende se o som tá de forma incorreta? Como é que funciona isso cada um, né, a Guarda e a Polícia Rodoviária Federal? A questão é tá perturbando ali quem está no entorno, né? Que o som é para até em casa, o som é para você ouvir. O pessoal fala, mas a lei do silêncio, 22 horas. Mas se perturba o sossego é qualquer hora do dia. Botou o som alto, a pessoa se sentiu perturbada, pode acionar aí as forças de segurança, Guarda Municipal, PM, para a força de segurança lá dar uma verificada da situação. Então, o carro é a mesma coisa. O som pode estar perturbando aí o trânsito com o teu veículo, né? Vai passar por vários locais, vai passar em frente de escola, em frente de creche, hospital. Então, o som pode estar perturbando esses locais e, via de regra, pode perturbar ninguém. A nossa ação não deve perturbar ninguém, muito menos com o som, né? Até mesmo, né, Maicon? Porque o som, de forma excessiva, ele tira a atenção do condutor. No caso, se está vindo uma ambulância, ele não vai ouvir a sirene sonora ali, né? Se tem um apito através de um agente de trânsito, né, informando alguma parada obrigatória, ele também não vai, ele vai ter dificuldade para ouvir. Então, isso aí perturba todo, não só ele, mas vai impactar realmente nos demais veículos que estão transitando próximo a ele. Não, é isso aí. Deixa eu só deixar aqui o recadinho dos nossos ouvintes. O José Carlos aqui, bom dia. Não, mas você tem que chamar. Você tem que chamar porque isso precisa ser solucionado. Agora, a gente vai se tornar refém de uma situação, tem que entrar em contato com a polícia. Luiz Carlos, manda pra gente as características e daí a gente consegue passar aqui para os nossos amigos. JP, para ajudar nessas situações aí de segurança, que nós estamos aí junto com o Gabriel e até conversamos com o comandante Molina já, estamos reativando os consegues de São José. Então são vários consegues aí que estão inativos há mais de 10 anos. A gente está se mobilizando aí com a comunidade para iniciar
uma atividade aí de consegues na região. E falando nisso, na próxima terça-feira, dia 16 de junho, temos a nossa reunião do Conseg do Campeche. Ela será ali no Morro das Pedras, que também é a nossa área. Será uma reunião conjunta com carianos. Será lá na igreja Palavra Viva do Sul dele, ali no Morro das Pedras. Vamos falar aí sobre bikes elétricas, ciclomotores, mobilidade elétrica, legislação, como deve se conduzir, por onde esses veículos podem trafegar. Então vai ser bem legal. E teremos aí o Molina já se propõe participar. Então, a PM, Polícia Civil, Polícia Científica, todas as forças de segurança estarão lá. JP, as reativações dos Conseg começou através da rádio. Foi quando eu vim aqui, o Maicon ouviu, e aí me procurou, a gente conversou, ficamos 3 horas conversando, nunca tinha conversado tanto tempo com uma pessoa. A gente conversou e agora a gente está fazendo mais a parte, né, de bastidores para conseguir a reativação do Conseg, e creio que ali no mais tardar julho, agosto, a gente vai estar com o Conseg de Areias reativado, que é uma demanda não só minha, da comunidade. A gente fez um levantamento e eu falo que a voz do povo é a voz de Deus, né? É isso aí, já tem esse contato aqui então com o Luiz Carlos, a gente pode conversar, de repente uma conversa aí, quem se preocupa está mais ativo, né, com relação aí à questão de segurança. Aqui, essa situação, acho que o consegue ali na região de Potecas, Lisboa, ali. Isso, também está tendo um trabalho para reativar na região ali do Potecas, e a gente vai iniciar, até conversando com o comandante, no Cobrasol, que é muito necessário, né? Então, a gente até brinca, se você não consegue. A gente sabe a gente percebe a importância que tem a sociedade civil organizada que está presente, né, falando de segurança pública. Infelizmente, as forças policiais, elas não têm como estar presentes em todas as ruas, né? Dificilmente em todos os bairros. A gente viu agora o relato do Luiz Carlos, se não me engano, né, de Hipotecas, e para nós é importante que essa informação chegue, né? Muitas vezes vai chegar através da confecção de um boletim de ocorrência, mas se a população estiver desacreditada, não indo até as delegacias ou até mesmo fazendo de forma virtual esse boletim de ocorrência, a informação não vai chegar para a gente. Então a gente não tem característica dessa pessoa, a gente não tem o horário que normalmente ela furta. O que ela furta, na verdade, para a gente acaba sendo importante, porque aqui em São José a gente tem quase 400 câmeras de monitoramento, né? A gente tem uma central dentro ali da prefeitura que é coordenada pela Guarda Municipal, e através dessas imagens, talvez a gente não flagre o momento que foi feito o furto, ou o roubo ali, que ele cita o roubo, né? Sim. Mas é muito importante para a gente ter acesso a essas informações para fazer uma busca na região e ver para onde que essa pessoa está indo, de onde que ela veio, e daí sim fazer um trabalho para agir de forma coercitiva ali com essa demanda que está tendo ali naquela região. Então eu reforço aqui a importância que tem, né, indo ao encontro que o Gabriel acabou falando sobre os consegues, da participação da sociedade na segurança pública. A sociedade é ela que está presente diariamente no seu bairro, na sua rua. Ela muitas vezes sabe de uma pessoa estranha que está transitando ali naquela... Foi o exemplo que o senhor citou, né, JP? Sobre o seu fato. Então, para a gente acaba sendo muito importante que essa informação chegue para a gente, né? E muitas vezes pode chegar via telefone 153, que é a nossa central de atendimento, ou até mesmo pela confecção de boletim de ocorrência, que é formado uma mancha criminal, e através dessa mancha a gente toma as medidas que são possíveis ali dentro da Guarda Municipal. Inclusive, aproveitando a presença aqui do Diego Molina, eu queria parabenizar a efetividade da Guarda Municipal numa ocorrência que teve esses dias ali no meu bairro. Um furto ali de um carro próximo de uma academia, viralizou bastante isso aí, até saiu nas mídias. Inclusive eu conheço a pessoa que foi a vítima, né? Graças a Deus não aconteceu nada ali, né? E logo após, a Guarda Municipal conseguiu recuperar o carro da vítima. Então, Molina, parabéns a toda a Guarda, repassa esse parabéns a toda a sua equipe lá. A nossa equipe da Romo, né, é uma guarnição focada nesse tipo de crime, né? Foi um assalto e até a gente pede uma atenção, porque teve uma resistência por parte ali da vítima, então é um cuidado que tem que ter, né? Graças a Deus não aconteceu nada com ela, foi levado o veículo e o veículo já foi recuperado, e a gente trabalha agora com as imagens para tentar identificar esse indivíduo. Contamos com a ajuda da população também, caso tenha alguma informação. Tá, então, importantíssimo todas as informações. Comandante Molina, só 30 segundos aí para suas palavras finais, né? O contato aí da Guarda Municipal também para a população que precisa entrar em contato. Perfeito, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, né, o convite tanto do Gabriel como do Maicon aqui da emissora também de rádio, que acaba sendo um veículo muito importante para a gente, né, todo mundo que está ouvindo
agora no carro está passando por São José, saiba que pode contar com a Guarda Municipal de São José. Nosso telefone para gerar a ocorrência é 153, telefone muito simples. Gera a sua ocorrência, uma viatura vai no local e vai tentar atendê-los da melhor forma possível, né? Nós estamos capacitados e estamos prontos para agir em qualquer ponto de São José. Obrigado, comandante, pela participação. Gabriel? Muito obrigado, JP. Obrigado, comandante Molina, ao Maicon Combat. Espero na próxima a gente retornar aqui para tratar cada vez mais dos Consegue, que vai ser muito eficiente e muito necessário aqui para São José, para Florianópolis. O Maicon é o cara dos Consegue, agora é o cara do trânsito, segurança e dos Consegue também. Tá bom, pessoal? Tá Um forte abraço aí. Tá acumulando cargo. Forte abraço, pessoal. Um bom dia. Michael? Então, aproveitar que o Mário, o Mário voluntário aqui da igreja, voluntário do Conselho do Caranço, disse: Michael, lembra da nossa reunião do Consegue? Então, de novo, dia 16 de junho, próxima terça-feira, nossa reunião do Consegue, lá no Morro das Pedras, na Igreja Palavra Viva do Sul da ilha, às 19h30. Vamos falar sobre mobilidade elétrica. Participe!